Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, verso 10, diz a palavra de Deus assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Versículo 11, a igreja. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Versículo 13. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deva trabalhar. Vinde, pois, nestes dias, para seres curados, e não no sábado. Versículo 15. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Todos lemos o versículo 17. Tendo entendido essas palavras, entretanto, o povo se alegrava, voltando gloriosos de Jesus realizado. Quantos podem dizer amém? Que o Senhor, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos
E o versículo 13 diz algo tão precioso: e impondo-lhe as mãos. Coisa linda, né, irmãos? Como o nosso Senhor é simples. Ele não precisava tocar nela, porque a cura de Jesus começa não só na parte física, mas no interior. Quantas pessoas se afastavam, uma mulher encurvada queria se aproximar, queria lhe tocar, mas Jesus é tão diferente. Ele começa curando o nosso interior, a nossa alma, ele começa curando por dentro. Enquanto todos se afastavam, se distanciavam daquela mulher, Jesus vem impondo-lhes as mãos. Jesus coloca as mãos sobre aquela mulher, diz a Bíblia, impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aquilo que Deus faz, irmãos, não é para a glória de outra pessoa, a não ser para a glória de Deus. E aquela mulher começou a glorificar, irmãos, e dizer glória a Deus, porque somente Ele pôde me libertar deste mal que eu vivi durante 18 anos. A verdade é que os religiosos não se tocaram e não se comoveram com a história daquela mulher, mas se comoveram com aquilo que a lei dizia e que eles mal interpretavam. E diz a Bíblia, disse-lhe, porém, versículo de número 6, 14, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à mulher: 6 dias ainda se deva trabalhar, vinde depois nesses dias para seres curados e não no sábado. Já pensou, irmãos? Será que havia motivos para Deus não operar ali naquele lugar? Porque o coração daquele homem, ou de muitos que estavam ali, eram simplesmente corações de pedra, corações completamente petrificados, porque diante de uma situação tão terrível, aqueles homens não eram capazes de se comover, mas de dizer: a lei diz assim, e desprezar o mais precioso da lei. Versículo de número 16 diz: por que motivo não se devia ler? Versículo 15, perdão, disse: porém o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a ter pé. Veja como Jesus sabe tratar, irmãos, com cada pessoa, até com aqueles que são impiedosos. E Jesus coloca eles em situações constrangedoras, assim: vocês têm cuidado com o animal de vocês. Eu não tenho. Vocês tiram ele, vocês levam ele para beber, para se alimentar. Se cair um buraco, vocês trabalham e tiram ele do buraco. Como que Deus não podia se compadecer, irmãos, de alguém que há 18 anos vinha sofrendo? Por que motivo não deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Como disse aos irmãos, esse texto se repete em outras vidas, em outras histórias da Bíblia, em outras situações. Quer ver, por exemplo, abra sua Bíblia aí em Lucas mesmo, no capítulo 6, e o verso de número 6, há um caso extremamente semelhante a este, de alguém que está
Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Olha, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nele jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Vejam só, irmãos, ali próximo do templo, próximo daquele grandioso templo, havia um lugar onde havia uma multidão de enfermos. Eles estavam próximos, mas não podiam entrar, não podiam participar, porque estavam também cativos por suas enfermidades, pelos seus males, e aqueles religiosos que estavam ali nada podiam fazer, estavam próximos do templo, mas não podiam entrar no templo devido a aquilo que eles sofriam. Diz a Bíblia que enquanto todos no momento de festa iam para o templo festejar, comemorar a Páscoa, um bom motivo de se comemorar, mas enquanto isso Jesus preferiu ir para o meio daqueles que estavam enfermos e doentes e padecendo de todo aquele mal. Diz a Bíblia que Jesus chegou ali, versículo número 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: que queres ser curado? Jesus, vendo que aquele homem estava ali há muito tempo, 38 anos, irmãos, Jesus chega e diz: queres ser curado? E acredito que outras traduções dizem assim: que queres que eu te faça? Mostrando que ele tinha poder para resolver o seu problema, a sua situação, a sua causa. Ninguém podia resolver, mas Jesus disse: eu posso resolver. Você quer que eu resolva? E aquele homem apresenta suas perspectivas humanas, mas Jesus não dá muita atenção e apenas responde. Então lhe disse Jesus: levanta e toma o teu leito e anda. E no versículo 14 vai dizer: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aquele homem, a primeira oportunidade, estava no templo, e Jesus, quando entrou no templo, viu aquele homem dentro do templo, porque fora restaurado completamente através de Jesus. 38 anos sofrendo, mas Jesus resolveu a situação, Jesus resolveu a causa. O último caso, irmãos, que eu queria ler com os irmãos está no capítulo 3 de Atos. Capítulo 3 de Atos, antes da gente falar alguma coisa. Capítulo 3 de Atos, o verso 1, diz a Bíblia assim: então Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, eis que entraram no templo, implorando que ele desse uma esmola, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Veja, irmãos, ele estava ali diariamente na porta do templo. Ali no templo, mais uma vez, se lia a palavra, se faziam os rituais, as orações, e aquele homem simplesmente estava na porta do templo, mas ninguém podia fazer nada resolvia. E ele estava ali. Primeiro não diz há quanto tempo, mas ele estava ali diariamente na porta do templo, mas nada resolvia a causa desse homem. E o que foi que aconteceu? Ele se acostumou, porque diz a Bíblia que quando João e Pedro iam passando, e ele pede para que, diz a Bíblia, versículo 3, vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorando que ele desse uma esmola. Diz a Bíblia que naquele momento, Pedro, fitando juntamente
Naquele dia Pedro disse, talvez quem sabe um dos motivos porque muitas vezes as coisas não acontecem na vida de cada um de nós, é por isso que pensa, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tem, em nome de Jesus eu te dou. Levanta e anda. Ele não tinha prata, ele não tinha ouro, mas ele tinha a graça de Deus, o poder de Deus sobre a vida dele. Alguém já disse sabiamente, às vezes nós temos prata, às vezes nós temos ouro, às vezes nós temos tanta coisa, mas nos falta isso que Pedro e João tinha, a graça de Deus, o poder de Deus operando em nossa vida de uma maneira ativa e maravilhosa. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, que a Bíblia mostra com muita clareza, é que tanto esta mulher que tanto sofria, tanto cada um desses personagens que tanto sofriam e que ninguém podia fazer nada, era por um único motivo, que eles não podiam. Não é que Deus não podia resolver, porque no passado Deus também operou através dos profetas. Houve pessoas que tocaram já morto, e quando foi jogado, aí o seu corpo tocou no osso de um profeta, ele foi ressuscitado. Quando Elias orava, a criança também foi ressuscitada. Não é que Deus não podia fazer, irmãos, é que de maneira plena, ainda o reino de Deus não havia se manifestado. Deus, durante todo o Antigo Testamento, ele apenas dava alguns roteiros daquilo que era o reino de Deus e daquilo que era o seu poder. Mas no Novo Testamento tudo muda, porque a primeira mensagem que Jesus pregou está em Mateus, está em Lucas, está em Marcos. A primeira mensagem que Jesus pregou foi: é chegado o reino de Deus. O reino chegou, o reino de Deus chegou. Quando Jesus veio aqui e colocou os seus pés aqui, o reino de Deus chegou de forma absoluta, de forma plena, de tal maneira, irmãos, que o evangelho que Jesus pregou, o evangelho que Jesus deixou para nós, é um evangelho de autoridade. Não é simplesmente de palavras, não é um evangelho da mente, não é um evangelho da cabeça, não, irmãos, é um evangelho da prática. O evangelho que Jesus nos trouxe é um evangelho que realmente tem autoridade. Por isso que as pessoas se admiravam com Jesus, porque os demônios se sujeitavam. Quando Jesus vinha e vinha uma legião de demônios através de um homem, as pessoas se admiravam, porque Jesus simplesmente com uma palavra dizia: vai para o abismo, e eles obedeciam. E Jesus falava como quem tem autoridade. Quando ele dizia levanta, o aleijado levantava. Quando ele dizia enxerga, o cego via. Quando ele dizia anda, o coxo andava. Porque o evangelho de Deus é um evangelho de autoridade. O reino de Deus chegou. Essa foi a grande mensagem. E com o reino de Deus chegou a sua glória, a sua majestade. O reino chegou. Essa foi a principal mensagem que Jesus ensinou em Lucas, no capítulo 17 e no verso 20 e 21. Jesus fala sobre o reino de Deus. E essa é a grande diferença. Capítulo 17 de Lucas, versículo 20 e 21. Essa é a grande diferença, irmãos, porque os religiosos ficavam completamente perturbados diante de Jesus, porque ele simplesmente manifestava a glória deste reino, a excelência deste reino. Lucas 17, 20 e 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão eis aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós ou entre vós. O reino de Deus se manifesta, irmãos, através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus adentrou a nossa história, o reino de Deus chegou, o reino de Deus se apresentou, e a glória do reino também se apresentou com o Senhor Jesus. Os irmãos lembram quando João estava preso na prisão? Os irmãos lembram quando João Batista estava lá? Diz a Bíblia que naquele momento, João se questionou e disse: és tu mesmo ou devemos esperar outro? Isso está escrito em Lucas capítulo 7, abre a sua Bíblia, Lucas capítulo 7 e o verso 18.
E João se questionou, dizendo: "És tu mesmo, não devemos esperar outro?" E Jesus mostra a glória do Rei. E ele diz assim: todas essas coisas, versículo 18, todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Versículo 20. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou esperamos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os presos são purificados, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. O reino de Deus nunca foi um reino teórico, irmãos. O reino de Deus é um reino glorioso, aonde Jesus está presente. O milagre também acontece. Ele continua curando hoje também. Alguém quer transformar o Evangelho de Jesus em um Evangelho teórico, aonde tudo passou, os dons passaram, a cura é só quando morrer? Não. Jesus disse: ei, João, vem aqui como é que é o reino de Deus. O reino chegou, o reino é glorioso. E Jesus curou, Jesus operou, e através da operação de Jesus, João ficou convicto de que ele era o Messias e que o reino de Deus havia sido inaugurado. Irmãos, se o reino de Deus não agir assim com poder e com glória, dificilmente as pessoas atenderão ao chamado do reino. Quer ver só? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, veja o que diz a Bíblia. Diz a Bíblia que o servo do Senhor estava ali fazendo o trabalho, mas a Bíblia diz que as multidões estavam presentes. Dificilmente, irmãos, as multidões irão atender de outra forma se a glória do reino não se manifestar. Capítulo 8 de Atos, e o versículo 4 vai dizer assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Versículo 5: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe diziam. Veja, irmão, as multidões atendiam unanimemente as coisas que Filipe dizia. Ouvindo por quê? Porque a multidão atendia, irmãos. Veja o que a Bíblia diz: ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade, porque a glória do reino se manifestou através de Filipe. A glória desse reino continua a mesma, sabe por quê, irmãos? Por um único motivo: porque o Senhor do reino é o mesmo. Não mudou de Senhor, não, irmãos. É o mesmo Jesus que operou no passado. Quando alguém fez aí, irmãos, isso passou. Quando alguém fez isso, foi não sei para quando. Irmãos, não tem mais. Aí você pergunta assim: o rei mudou? Não vou saber. Ele é o mesmo, irmãos. Ele é o mesmo Senhor. O reino é o mesmo, porque o Senhor é o mesmo. A ele foi dado o nome que está acima de todo nome, e diante dele todo o joelho há de se dobrar. E o que aconteceu, irmão Marcos? O que acontece muitas vezes na nossa vida é que nós nos afastamos um pouco deste Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12 e o verso 21.
Veja o que aconteceu e veja que palavra Jesus dá. Aquelas pessoas que estão ali na sinagoga. E é uma palavra dura, irmãos. Mas alguém já disse que é melhor uma palavra que me mexa com a alma e que me traga mudança do que uma palavra que me acaricie e mudança alguma traga a minha vida. Então em Lucas, no capítulo 4, diz a Bíblia que Jesus chegando ali, versículo de número 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado da sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Versículo 17 do capítulo 4 de Lucas. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativeiros e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, eu vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Na verdade, no dia que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhum delas foi enviado, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, se enchiam de ira, e levantando-se, expulsaram da sinagoga e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. A história se repete. A história do passado se repete. E mais uma vez Jesus, de uma maneira muito clara, mostra para aquelas pessoas ali que eles se afastaram do reino de Deus, e que este era o grande problema da vida daquelas pessoas. Vocês estão longe do reino de Deus. E Jesus diz: não há profeta que seja bem aceito na sua casa, ou que não seja rejeitado. Assim tinha sido no passado. Rejeitaram a Elias, rejeitaram os profetas, e a história estava se repetindo. E sabe o que Jesus mostra para aqueles religiosos ali? E eles ficam conturbados com aquilo que Jesus mostra, porque era verdade. Jesus disse: olha, quantas viúvas tinham em Israel, mas Deus escolheu uma estrangeira. E ele disse: quantos leprosos tinha para Deus curar em Israel, mas Deus curou o estrangeiro. Irmão, o problema é que eles conseguiram se aproximar do reino de Deus mais do que os religiosos. O homem chegou diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia, o meu moço está em casa sofrendo tanto. Jesus disse: eu vou na tua casa agora. A Bíblia diz que quando Jesus se levanta, diz a Bíblia que aquele homem disse: não, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. E Jesus imediatamente, ouvindo aquele homem continua e diz assim: olha, mas eu também sou homem de autoridade, e digo a este vai, e ele vai, e digo a este vem, e ele vem, mas diz somente uma palavra, e o meu servo curado será curado. E quando ele diz isso, sabe o que acontece, irmão? Diz a Bíblia que Jesus, olhando para os seus discípulos, diz assim: eu nunca vi em Israel uma fé deste homem. Aquele homem se aproximou mais de Jesus e creu mais em Jesus do que os seus próprios discípulos. Você já pensou? Deus olhando para os Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos ali, Jesus dizendo: eu nunca vi em Israel uma fé deste homem. E ele era estrangeiro, porque ele conseguiu se aproximar mais do reino de Deus do que os discípulos de Jesus. Sabe qual o momento, irmãos, que possivelmente na minha vida e na tua vida nós mais nos
Eu nunca esqueci. Eu nunca esqueço, ainda não me converti. Eu não sei se eu já contei isso aqui. E eu queria tanto uma Bíblia de estudo, mas era tão caro. Aí eu consegui com muita dificuldade comprar uma Bíblia de estudo, achando que uma Bíblia de estudo ia virar um pregado. E aí eu, com aquela Bíblia de estudo, disse, agora eu sou um pregador. E saía de todo canto contente. E eu lembro uma vez que eu fui evangelizar, ali, um colega do lado ali do R6, do R11, e depois do evangelismo, a gente ficou conversando, estava com uma conversa que a gente nem se percebeu, que o tempo estava fechando. O céu ficou preto. E quando começou a chover, aquela chuva que parece que é um balde, cada gota parece um balde de água. E a chuva vem de longe, e vem vindo, né? Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Olhei para um lado, olhei para o outro, tá meu irmão, a Bíblia na mão, eu disse, vou perder minha Bíblia. Aí eu olhei assim, vi uma parede bem alta, eu disse, não vou não. Aí vai encostar aqui, aí encostei ali com ela, cuidado da parede, uma parede bem alta, o irmão comigo, isso aqui, a gente tá tranquilo, irmão, era prova. Porque a chuva não veio assim, a chuva veio assim, por lado da gente. E quando era água, irmão, e eu ficava, parece que era um balde d'água escorrendo, já tinha molhado a minha roupa toda, já estava chegando na Bíblia, e o irmão era diabo, disse, meu diabo, olhe para Deus, para que Deus para essa chuva, senão a gente vai perder a Bíblia. A gente estava lá preocupado com a do irmão, eu estava preocupado com a minha, irmão. Eu disse, olhe para Jesus parar, que Jesus para. E aí o diabo ficou, eu fazer o quê, irmão, o quê? Eu disse, não, é orar. E aí, numa atitude de reflexo de um novo convertido, eu lembro que eu simplesmente disse, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, faz com que essa chuva pare agora, em nome de Jesus. Quando eu terminei de orar, eu fiz assim, irmão. Aí ele ficou assim, eu, graças a Deus, minha Bíblia está protegida. Meu cuidado era caminho. E ele ficou olhando o que Deus ouviu. Irmão, nós pensamos que aquilo que Deus opera é sobrenatural. Sobrenatural para tu, sobrenatural para você, porque para Deus é natural. Quando Deus fala chuva, é natural. Quando Deus cura, é natural. Quando Deus opera qualquer coisa aqui, é natural. Porque Ele criou tudo e por isso Ele manda em tudo. O tempo passou, irmão. O tempo passou e eu estava depois de um bom tempo, já era agora. E aí, quando eu estava escalado, até a escala tinha. E o culto ia ser na rua, e lá vai eu. Pregador, da Bíblia, de estudo. Aí, irmão, o tempo fechou. O tempo fechou, eu já sei como é que é. Deixa comigo. Começar a chover, eu já sei. A gente levanta a mão, manda Jesus parar e está tudo certo, irmão. Começou a chover, corre, vai orar, porque Deus para. E comecei, vamos orar, irmão, e vamos orar, e vamos orar, e vamos chuva, e aí a gente se não fosse um guarda-chuva, porque a chuva nem se moveu, irmão. E aí eu fui para casa pensando e refletindo, mas o que foi que mudou, Jesus? E aí eu entendi que Jesus não mudou, quem mudou foi eu, porque eu já não buscava como antes, eu já não cria como antes, eu já não estava próximo como antes, porque a fé do coração do primeiro amor é algo que agrada a Deus. Irmãos, quando a gente é novo convertido, é vigília à noite, é oração de madrugada, não tem barreira, não tem nada, a gente quer estar perto de Jesus. É igual casamento. Quando começa, não é uma vez, né, irmão? Eita, eu disse assim, minha filha, minhas costas estão coçando. Espera aí, meu filho, que eu vou pegar uma pena para coçar. É um cuidado. 10 anos depois, mas fala, minha filha, minhas costas estão coçando. A vela com cabo de vassoura. Infelizmente é assim, irmão. O tempo faz com que as coisas mudem, mas Deus quer que voltemos ao primeiro amor. Ele é o mesmo, irmãos. A glória do reino é o mesmo, mas por vezes nos afastamos do reino de Deus. É uma grande problemática para muitas pessoas, não para todos.
muitos oram, e muitas vezes a bênção não chega. Mas irmãos, não tem bússola. Mais maravilhosa do que a Bíblia, não. Ela fala de tudo e ela nos ensina tudo. Veja o que está escrito em 1 João. É o irmão que diz assim: 1 de João. Não vou dizer que nem o irmão. Abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo de número 3. É ali no livro de Apocalipse. Capítulo 3, o verso de número 22. Primeira de João, capítulo 1, ou capítulo 3, e o verso 22. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, encontraram? Viram amém? E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Repita comigo: fazemos diante dele o que é agradável. Porque alguém pensa, irmãos, que é guardar. Alguém pensa que é guardar rituais cerimoniais. Alguém pensa que é cumprir regras. E não é, irmão. E não é. Os fariseus eram cumpridores de regras. Diz a Bíblia que eles chegaram para Jesus e disse: mestre, não te importa que os teus discípulos comam sem lavar as mãos? E Jesus estava lá preocupado, irmão. Se o discípulo dele ia comer sem lavar as mãos, Jesus estava preocupado com a maldade dos fariseus. Enquanto os fariseus estavam preocupados em oferecer sacrifício, e mais sacrifício, e mais sacrifício, Jesus estava dizendo: se vocês soubessem o que é misericórdia, eu quero e não sacrifício. Porque Deus estava procurando, irmãos, um coração que lhe agradasse. Aí, irmão Marcos, e o que é que Deus, e o que é que Jesus espera de mim? Irmãos, sabe as primeiras lições na vida da gente? Sabe as lições mais simples para a vida da gente? São as que a gente mais precisa. A gente precisa voltar ao simples. Você não lembra quando uma criança começa a andar? Quem é mãe sabe, nunca esquece. Primeira coisa que uma criança, quando começa a andar, faz é levantar as mãos para se equilibrar. Ela não consegue, não, irmãos, andar com a mão baixa, não. Ela, para se equilibrar, toda criança, quando começa a andar, ela levanta as mãos. Aí, quando ela fica prática, ela anda com a mão baixa. Na vida cristã não é diferente, não. Quando nós iniciamos, sabe como é que nós caminhamos? De mão levantada: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas quando a gente fica independente, a gente já não levanta as mãos e a gente começa a caminhar de mão baixa. O que nós precisamos é voltar às primeiras coisas, é andar com as mãos para o alto e dizer: Senhor, me ajuda, tenha misericórdia de mim. Precisamos voltar a sermos dependentes de Deus. Mas sabe o que a gente quer hoje, irmãos? A gente quer um cheque em branco. Eu não sei como tirar esse negócio, viu? Irmão, me perdoa. Eu não sei como tirar isso. Jesus vai te dar um cheque em branco, aí você faz ele assim, irmão, que conversa. Jesus quer que sejamos dependentes. Eu vou, Senhor. Eu faço ou não faço, Senhor. É da tua vontade ou não é? Deus quer que sejamos crentes dependentes dele. Quanto mais dependente, irmãos, mais ele faz na minha vida e na tua.
Dessa eu não vi não. Não vi para vocês não, vi para os judeus. E ela insiste. Aí aquela mulher assim, mas Senhor, eu não vim para os cães. Não vou tirar o pão da mesa e dar aos cachorros. Ela diz, mas Senhor, os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela não desistiu, irmãos. A vez que Jesus olhou para ela e disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça conforme a tua vontade. Porque ela agradou a Jesus. Olha para o Evangelho diz, irmãos, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Tudo que eu preciso é ser humilde de espírito e não cumpridor de regra. Quando eu sou humilde, irmãos, eu cumpro a regra naturalmente. A humildade faz com que eu cumpra qualquer coisa além daquilo que me pede. Quando meu coração for humilde e extremo, Deus se agradou de mim. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E o que é isso, irmãos? É um coração quebrantado. Tem gente que não chora mais, de jeito nenhum, irmão. Nem no enterro do outro tem gente que chora. Tem alguma coisa errada. Meu espírito tem que ser um espírito quebrantado. E quando Deus olha para mim, e Deus olha para você, e Ele não vê sensibilidade, que a sensibilidade já passou, Ele não se agrada de nós. E aí a gente ora, mas a Bíblia diz que porque Ele sempre atende, porque fazemos aquilo que Ele agrada. Você atende? O filho que obedece? Você diz não para ele? É a disciplina de um pai e de uma mãe, até que ele seja agradável. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sabe quando eu me aproximo do reino de Deus? Quando eu sou manso. Você vai ficando tão besta, não, irmãos, ele é manso. Ele tem uma natureza transformada, uma natureza diferente. Deixa alguém dizer que você é bobo, deixa alguém dizer o que quiser. Você é alguém que está simplesmente, Deus está imprimindo o caráter dele em você, e você é manso. Acaba com esse negócio. Eu digo na cara. Não sei o que, deixa de cabeça. O teu Jesus é manso, seja manso também. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Só porque eu estou na vantagem, está tudo certo? Não. Mas eu estou sendo beneficiado. Mas não tem justiça nisso. Não me a justiça, nem a sede e fome da justiça. Ainda que você fique na desvantagem, é melhor estar na desvantagem agradando a Deus do que estar na vantagem desagradando. Agora está aí o fazendeiro. Ensinou os filhos a negociar. Um dia os filhos compraram lá uma propriedade e os gatos de alguém próximo por um preço irrisório. Quando ele chegar tudo alegre, olha papai, o pai disse assim, quanto foi, cara? Isso não é possível. Só isso. Foi. Por que ele vendeu por isso? Por esse tanto? Aí eu me disse, não, porque um parente que está precisando, que não sei o quê, não está doente, não sei o quê, ele está desesperado, e ele
você não beneficiado. Cada um que procura suas melhores. Assim, irmãos, o certo é o certo. Eu tenho dito o seguinte: faça o certo porque é certo e não para dar certo. Hoje vivemos às vezes queremos fazer o certo para dar certo. Hoje vivemos situação de alguém que quer fazer o certo para dar certo. Não, irmão, a gente não faz certo para dar certo, não. Pode até dar errado, mas se é o certo, eu faço o certo, o que é certo e não para dar certo. Aprenda a deixar o resultado com Deus. Amém? Se Jacó tinha, Isaac tinha um poço, alguém veio que tomou o poço. Aí Isaac foi e cavou o poço. Aí o camarada tomou o poço, aí Isaac cavou outro, aí tomou Isaac cavou outro, até o dia que Deus abençoou Isaac. Faça o certo porque é certo. Alguém, certamente quem sabe alguém chegou para ele: rapaz, deixa de ser bom, o poço não é teu, foi tu que cavou. Guerreia, briga, arega, disputa. Isaac disse: não, eu tenho um Deus que é justiça. Quando eu faço justiça, Deus não precisa fazer justiça por mim. Aí no tempo certo, Jacó ele abençoou Deus, porque Deus viu todas as coisas. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, irmãos. Se eu quero ser atendido pelo meu Pai, eu tenho que lhe agradar. E como lhe agradar se o meu coração não é um coração misericordioso? É pouquinho, mas é de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não perdoam de jeito nenhum. Só perdoam se me pedir perdão. Aí depois, Deus, eu estou precisando. Aí Deus, eu também estou precisando que você perdoe, independente se a pessoa se arrependeu ou não. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Eu perdoo, independente de qualquer coisa, porque na cruz do Calvário, Jesus me perdoou, sem a gente pedir perdão. Ele nos amou na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, esse Pai perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Coração limpo. Aí tem alguém que guarda coração manchado, cheio de sujeira. É igual a história, não sei se eu já contei aqui, é tanta coisa que a gente escuta. E alguém discutindo, marido discutindo com a esposa, e coisa assim: você me negou o abacate quando eu estava grávida. Aí o pastor disse: mas rapaz, tenha vergonha, rapaz. Você negou o abacate para sua esposa quando ela estava grávida. O pastor se meteu, não, isso faz 15 anos. Era meia-noite, eu não tinha onde arrumar abacate. E há 15 anos aquela mulher ainda estava falando do abacate. A gente pensa que é brincadeira, mas não é não, irmão. Tem gente que guarda, e o coração está sujo e não agrada a Deus. Deixa isso para lá, o que passou, passou. Deus tem coisa nova para a minha vida e para a tua vida. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tem gente que bota a gasolina, bota lenha, não bota gasolina para aumentar. Não, irmão, eu tenho que ser pacificador. Igual a história daquele judeu. Chega dois discípulos de um judeu reclamando com ele, um reclamando com o outro, arrendando aí. Isaac. Aí o primeiro discípulo chega: Isaac, ele fez isso. Veja se eu não estou certo. E aí o rabino faz: você está certo. Aí está vendo? Está vendo que eu estou certo? Está vendo aí? Mas o senhor nem me ouviu. Aí você pode falar. Aí o outro fala, aí conta a história dele. Mas está, estou certo ou não estou? Você está certo. Aí o outro disse assim: esse rabino não está. Aí os dois saíram bravos. E os dois conversando. Você viu? Ele não está bem, não. Você viu? Ele tem razão para mim, tem razão para você. E os dois saíram conversando. A esposa do lado, você sabe que não é possível. Não é possível. Dois homens com histórias totalmente diferentes. E você dizer que os dois estão certos, isso não é possível, Isaac. Aí ele olhou para ele: você está certo. Irmãos, ele tem a paz e a razão